E se você pudesse viajar no tempo? E se você pudesse viajar para qualquer ano que escolhesse, qual ano você iria? Hoje vamos te mostrar as 9 fotos que podem provar que existe viagem no tempo. Número 1. O Viajante do Tempo de Charlie Chaplin. Em 2010, uma curiosa filmagem de um DVD do filme O Circo de Charlie Chaplin, de 1928, começou a circular na internet. A cena em questão não era do filme em si, mas dos extras. Era um clipe da estreia do filme no Chinese Theatre em Hollywood. Uma mulher pode ser vista passando segurando um objeto próximo ao ouvido que lembra muito um telefone celular moderno. Ela parece estar falando ao telefone enquanto caminha, perdida em seu próprio mundo. Isso décadas antes dos telefones celulares sequer serem concebidos. Logo após o vídeo viralizar, várias explicações surgiram. Alguns sugeriram que ela poderia estar usando um aparelho auditivo primitivo. No entanto, análises históricas dos aparelhos auditivos da década de 1920 mostram que, embora alguns fossem projetados para serem segurados, eram muito maiores e pareciam muito diferentes do que a mulher estava segurando. Os céticos descartaram a teoria da viagem no tempo, citando razões lógicas e científicas. Argumentam que a mulher estava usando algum objeto de sua época e que nossa perspectiva moderna simplesmente o interpretou de forma errada. O pesquisador paranormal Benjamin Radford apontou que os seres humanos tendem a encontrar padrões e familiaridades em coisas desconhecidas, um fenômeno conhecido como pareidolia. Portanto, quando vemos a mulher, nosso cérebro associa instantaneamente o objeto desconhecido a um telefone celular moderno, porque é o que estamos acostumados a ver. No entanto, para algumas pessoas entusiastas do assunto, o Viajante do Tempo de Chaplin permanece como uma peça importante de evidência da viagem no tempo. Número 2. O relógio suíço dos anos 1940 em uma tumba de 400 anos. Em uma escavação que ocorreu em dezembro de 2008, arqueólogos tropeçaram em um mistério que causou alvoroço, tanto nas comunidades científicas quanto paranormais. Dentro de uma tumba selada em Shanxi, China, que não havia sido aberta por mais de 400 anos, encontraram um pequeno artefato, um relógio de ouro minúsculo. Este relógio, do tamanho de um anel, estava esculpido perfeitamente com a palavra Swiss em suas costas. Dado que a tumba remontava à dinastia Ming, foi uma descoberta e tanto. Como um pedaço de design dos anos 1940 acabou em uma tumba que permaneceu intocada por 4 séculos? A reação imediata de muitos foi de incredulidade. O artefato foi rotulado como um OPART, uma terminologia que significa Out of Place Artifact, que em português significa objeto fora do lugar. Estes são itens que, pela compreensão científica e cronologia histórica, simplesmente não deveriam existir em seu contexto descoberto. Surgiram várias teorias tentando desvendar o mistério do relógio. Os entusiastas de viagens no tempo foram rápidos em levantar suas vozes. Para eles, este era mais um pedaço de evidência apontando para a existência de viajantes do tempo, que talvez deixaram para trás um rastro de sua jornada sem intenção. Já os céticos ofereceram explicações alternativas. Alguns sugeriram a possibilidade de a tumba ter sido reaberta e reselada em algum momento posterior. No entanto, o estado da tumba sem sinais de perturbação ou adulteração tornou essa explicação improvável. Como acontece com muitos OPARTs, o relógio suíço em uma tumba da dinastia Ming levanta mais questões do que fornece respostas. Poderia haver civilizações ou indivíduos avançados que estavam muito à frente de seu tempo? Ou esses artefatos fornecem uma janela para uma teia complexa de linhas temporais que ainda não compreendemos? O relógio suíço permanece como uma peça enigmática no quebra-cabeça de nosso passado, nos instigando a questionar e explorar as complexidades do tempo e da história. Número 3. O hipster de 1941. Uma fotografia que tem fascinado e confundido historiadores e aficionados por viagens no tempo é o curioso caso do assim chamado hipster de 1941. É uma imagem que parece benigna à primeira vista, mas se torna cada vez mais intrigante ao ser examinada mais de perto. Tirada durante a cerimônia de reabertura da ponte South Forks, na Colômbia Britânica, a fotografia em preto e branco captura uma multidão reunida para o evento. Entre os homens de chapéu, mulheres de vestidos modestos e crianças de suspensórios,
Um indivíduo se destaca como uma luz. É um homem vestido com o que parece ser uma roupa moderna, quase hipster, com uma camiseta com logo estampada, óculos escuros e segurando uma câmera portátil. Ele parece claramente fora do lugar entre seus contemporâneos do início dos anos 40. O contraste de sua roupa com as pessoas ao redor dele levou muitos a acreditar que ele poderia ser um viajante do tempo que pousou em 1941 com roupas de uma era diferente. O logotipo moderno em sua camiseta, seus óculos escuros envolventes e a câmera portátil que ele segura parecem todos incongruentes com a moda e tecnologia de 1941. Talvez o argumento mais convincente contra a teoria da viagem no tempo fosse a camiseta. Embora parecesse moderna devido ao logotipo impresso, as camisetas serigrafadas já haviam estreado na década de 1940. O que parecia ser um logotipo de empresa moderna poderia muito bem ter sido um design da época, apenas não amplamente reconhecido. Apesar das explicações, a fotografia continua sendo um assunto fascinante de debate. O hipster de 1941 parece indiscutivelmente fora de lugar. E mesmo que cada peça de sua roupa pudesse ser explicada, a soma delas juntas em um indivíduo em 1941 é excepcionalmente rara. Para muitos, a foto encapsula o conceito de que linhas do tempo podem se sobrepor, que a história não é tão ordenada quanto acreditamos e que anomalias podem ser janelas para um mundo muito mais complexo do que compreendemos. Número 4. A mulher falando em um celular em 1928. O passado tem uma maneira intrigante de se entrelaçar com o presente e, às vezes, apresenta anomalias que desafiam nossa compreensão da linha do tempo, como é o caso de um curto clipe extraído dos extras do filme silencioso de 1928, O Circo de Charlie Chaplin. A filmagem em questão mostra uma mulher passando diante da câmera segurando um objeto próximo ao ouvido, aparentemente envolvida em uma conversa. Para o espectador moderno, seu comportamento parece estranhamente familiar, como se ela estivesse falando ao celular. No entanto, essa cena se desenrola em 1928, 60 anos antes do lançamento do primeiro celular. A internet foi inundada por teorias e especulações quando esta filmagem foi destacada. Como uma mulher dos anos 1920 poderia estar segurando o que parece ser um dispositivo de comunicação estranhamente semelhante a um celular? Os entusiastas de viagens no tempo propuseram que a mulher era indiscutivelmente uma viajante do tempo, fornecendo mais uma peça de evidência para o crescente arquivo de artefatos e indivíduos fora do lugar. Em sua visão, ela revelou suas origens de uma linha do tempo mais tecnologicamente avançada enquanto visitava o passado. Outra explicação mais imaginativa era que ela estava usando um protótipo de dispositivo de comunicação sem fio, sugerindo um avanço tecnológico não registrado na história convencional. O debate sobre a filmagem atingiu tal altura que até a própria neta da mulher se manifestou, afirmando que sua avó estava apenas usando um dispositivo auditivo portátil. Embora essa afirmação parecia ser a solução para as teorias, ela não foi totalmente aceita, já que não havia provas suficientes que comprovassem isso. Apesar de todas as possíveis explicações, sua breve aparição em um filme do passado continua a cativar mentes, instigando-nos a questionar o próprio tempo de nossa realidade. Número 5. A pegada de sapato viajante do tempo. Entre as várias casos que desafiam nossa compreensão da história cronológica, existe uma pegada não apenas qualquer pegada, mas uma que tem deixado historiadores e cientistas perplexos. Essa é a história de uma pegada de sapato fossilizada em rocha, que se acredita ter mais de 200 milhões de anos. Uma descoberta tão surpreendente naturalmente provocou ondas de especulação e intriga. Como poderia uma pegada de sapato existir em um período de tempo tão antigo? Seria possível que seres humanos, ou até mesmo viajantes do tempo, tenham uma vez caminhado sobre a Terra durante a era dos dinossauros? Os teóricos de viagens no tempo veem nesta descoberta uma profunda validação de suas crenças. Para eles, a pegada de sapato é uma clara indicação de que indivíduos de uma linha do tempo mais avançada visitaram o passado distante, deixando para trás essa impressão de sua jornada. No entanto, a comunidade científica abordou essa anomalia com cautela e ceticismo. Alguns especialistas propuseram explicações alternativas. Uma sugestão era que a pegada de sapato era uma formação natural,
causada por uma erosão que aconteceu e tomou essa forma. Outra explicação proposta foi que poderia ter sido uma pegada contemporânea sujeita a sedimentação rápida e fossilização. Embora esse processo desafiasse as compreensões atuais de geologia, o que manteve o mistério da pegada de sapato vivo foram os detalhados padrões de costura ao longo de seu perímetro. Formações naturais, por mais confusas que sejam, raramente imitam padrões feitos pelo homem de maneira tão precisa. Como acontece com a maioria dos artefatos fora do lugar, a pegada se tornou um tema de debate entre duas escolas de pensamento. De um lado, os crentes argumentavam seu potencial como evidência de viagem no tempo ou civilizações antigas avançadas. Do outro, os céticos buscavam explicações naturais ou mais convencionais, vendo a pegada como uma peculiaridade, mas não necessariamente uma anomalia histórica. A pegada de sapato viajante do tempo, seja um artefato de um visitante antigo ou uma maravilha geológica, serve como um símbolo de nossa busca incessante por entendimento. Número 6. Andrew Carlson, o mago do mercado de ações. Nos casos de viagens no tempo, poucas histórias são tão intrigantes quanto a de Andrew Carlson. Surgindo aparentemente do nada no início dos anos 2000, Carlson alcançou o que só pode ser descrito como um feito financeiro sem precedentes e inexplicável. Em um curto período de 2 semanas, com um investimento inicial de $800, ele acumulou uma fortuna de mais de $350 milhões por meio de uma série de negociações de ações de alto risco. Tal aumento milagroso de riqueza naturalmente chamou a atenção da Comissão de Valores Mobiliários. Suspeitando de insider trading ou algum tipo de atividade ilegal, eles prenderam Carlson para interrogatório. Foi durante essa investigação que a história de Carlson tomou um rumo fantástico. Para reforçar ainda mais sua alegação, Carlson ofereceu previsões sobre eventos futuros. Embora algumas fossem amplas e difíceis de verificar, outras eram mais específicas, como mencionar empresas que logo ganhariam destaque ou avanços tecnológicos. Os céticos, é claro, argumentaram que Carlson poderia simplesmente ser um negociador extraordinariamente habilidoso ou que ele tinha acesso a informações privilegiadas. Outros especularam que a história de viagem no tempo era uma artimanha elaborada, uma cortina de fumaça projetada para encobrir atividades ilegais ou desviar a atenção. No entanto, aspectos do conto de Carlson resistiram a explicações fáceis. Ninguém conseguia encontrar qualquer registro de sua existência antes de 2002. Ele parecia ter aparecido do nada, sem passado, sem história e sem antecedentes. Seu conhecimento do futuro era surpreendentemente detalhado em certas áreas, fazendo até mesmo os céticos mais ardentes repensarem. A história fica ainda mais estranha quando, depois de ser libertado sob fiança, Carlson desaparece sem deixar rastros. Todos os esforços para localizá-lo foram em vão. Ele desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu, deixando para trás inúmeras perguntas sem resposta. Número 7. O caça em hieróglifos egípcios antigos. A cultura egípcia antiga, com suas pirâmides monumentais, esfinge enigmática e profundo respeito pela vida após a morte, sempre foi fonte de admiração e especulação. No entanto, entre os inúmeros mistérios que oferece, há um em particular que intrigou e desconcertou observadores modernos. Hieróglifos no templo de Seti em Abidos que se assemelham à maquinaria moderna. Esses hieróglifos, esculpidos nas antigas paredes de calcário, parecem à primeira vista representar objetos familiares da era moderna. Mais notavelmente, há claras representações de um helicóptero, um submarino, uma espaçonave e o que muitos acreditam ser um caça. Essas imagens se destacam distintamente entre os símbolos e hieróglifos mais convencionais que a cercam. Para os defensores das teorias dos astronautas antigos e da viagem no tempo, a presença deste caça é uma prova clara de visitantes viajantes do tempo ou influências extraterrestres. Eles argumentam que representações claras de maquinaria do século XX em um templo de milhares de anos sugerem que a civilização egípcia antiga foi visitada por seres do futuro ou talvez de outros mundos. Eles presumem que esses visitantes poderiam ter compartilhado vislumbres de tecnologia avançada, que foram então imortalizados nas paredes do templo. Reforçando ainda mais essa teoria está o entendimento das práticas de escultura egípcias. Quando mudanças de liderança ou teologia ocorriam,
Não era incomum que inscrições anteriores fossem cobertas com gesso e novas esculturas feitas por cima. Essa sobreposição de símbolos através de gerações poderia ter produzido as imagens aparentemente anacrônicas. No entanto, enquanto tais explicações lógicas oferecem clareza, o apelo do caça e suas máquinas acompanhantes permanece potente para muitos. A ideia de que civilizações antigas podem ter tido vislumbres do futuro ou encontros com visitantes extraterrestres é uma possibilidade tentadora que desafia nossa compreensão linear do tempo e do progresso. Número 8. A pintura com um homem segurando um dispositivo moderno. A arte, em suas várias formas, oferece um espelho para a sociedade, capturando momentos, emoções e, às vezes, mistérios que desafiam explicações. Um enigma desse tipo está em uma pintura que ficou famosa através da comunidade de entusiastas de viagens no tempo. Uma obra de arte que aparentemente retrata um homem com um dispositivo moderno. A pintura em questão se chama O Esperado, do artista austríaco Ferdinand Georg Waldmüller, criada na década de 1860. À primeira vista, ela mostra uma jovem caminhando ao longo de um caminho rural, segurando uma pequena caixa com a cabeça inclinada, aparentemente em um gesto de oração. No entanto, ao observar mais de perto, a caixa apresenta uma semelhança impressionante com um smartphone moderno. A jovem parece estar olhando atentamente para o objeto, muito parecido com alguém que lê uma mensagem de texto ou vê uma foto. No entanto, como na maioria dos casos de anomalias históricas, há uma interpretação mais fundamentada. Historiadores de arte e críticos observam que a jovem está segurando um inário ou uma pequena Bíblia, comum em obras de arte religiosas daquela época. O ato de ler um texto sagrado em contemplação silenciosa é um motivo recorrente na arte religiosa, simbolizando devoção e reflexão. O brilho ou luz que alguns argumentam emanar do dispositivo pode simplesmente ser o brilho reflexivo das páginas douradas ou uma escolha estilística do artista. Além disso, a essência da arte reside na interpretação e subjetividade. Os artistas frequentemente tomavam liberdades com seus temas, infundindo-os com simbolismo, alegoria e, às vezes, um toque de capricho. É plausível que a intenção de Waldmüller fosse brincar com luz, perspectiva e percepção do espectador. No entanto, o apelo da pintura como uma janela potencial para a viagem no tempo persiste. Em uma era de avanços tecnológicos rápidos, onde as fronteiras entre realidade e ficção científica se confundem, tais anomalias ressoam profundamente. Elas exploram o anseio coletivo de acreditar no impossível e desafiam a linearidade do tempo. Número 9. O astronauta dos anos 1960 em uma catedral medieval. A atmosfera serena e espiritual das catedrais muitas vezes convida à introspecção e reverência. No entanto, na cidade de Salamanca, na Espanha, a atmosfera serena de sua histórica catedral esconde um detalhe curioso e para muitos misterioso. Entre as esculturas centenárias na fachada da nova Catedral de Salamanca, há uma figura que se destaca das demais, um inconfundível astronauta. Esta figura completa com botas espaciais detalhadas, capacete e o que parece ser equipamento de suporte de vida, parece totalmente fora de lugar em uma catedral construída entre os séculos XVI e XVIII, muito antes da ideia de exploração espacial entrar na consciência humana. Para os entusiastas da viagem no tempo e das teorias dos astronautas antigos, a presença deste astronauta é uma evidência clara de visitantes que viajam no tempo ou influências extraterrestres. Alguns argumentam que a escultura é evidência de que os construtores da catedral tinham conhecimento prévio da exploração espacial ou foram influenciados por visitantes que poderiam viajar através do tempo ou entre galáxias. A presença dessa escultura moderna entre símbolos antigos levou a suas parcelas de mal-entendidos, lendas urbanas e teorias da conspiração. É um testemunho da curiosidade humana para buscar mistério. Mesmo com o conhecimento de sua origem recente, os visitantes se aglomeram para ver essa figura curiosa. Embora a escultura do astronauta na nova Catedral de Salamanca possa não ser evidência de viagem no tempo ou visitas extraterrestres, ela permanece como um mistério sem explicações até hoje.